Ok, antes de dar início ao estudo da velocidade, que é a rapidez com que um corpo se desloca, né, durante esse deslocamento, a gente vai ver uma observação sobre deslocamento que é importante, que aparece às vezes nos exercícios, que é o seguinte: existe uma diferença entre deslocamento é uma grandeza vetorial, ela tem sentido, direção e módulo, e a distância percorrida. Então, deslocamento, como a gente viu, é a variação da posição, é a posição final menos a posição inicial, e distância percorrida é o módulo desse deslocamento, não leva em consideração o sinal. Portanto, a distância percorrida é a distância efetivamente percorrida pelo objeto, pelo corpo, pelo móvel, ok? Então, eu vou fazer um exercício, ele vai ser um exercício que vai mostrar a diferença entre deslocamento e distância percorrida, que são valores diferentes, tudo bem? Qual o deslocamento, exemplo 5, qual o deslocamento, que é o ΔS, e a distância percorrida, que eu vou chamar apenas de D de distância, entre as posições inicial e final, nesse caso aqui. A gente vai imaginar o seguinte: existe uma trajetória aqui, ela é marcada as posições, vamos colocar em quilômetros, e aí o que acontece com esse objeto? Ele começa na posição inicial, imaginemos que ele tem o mesmo sentido da orientação da trajetória, está indo para a direita, e ele parte da posição inicial, menos 10 km, tudo bem? Essa é a posição inicial, menos 10 km. A distância está medida em quilômetros. Na ida, e ele chega até a posição 30 km e inverte o sentido do movimento nessa trajetória. Então vamos dizer que ele parte da posição menos 10 km, vai no sentido da trajetória. Quando ele chega na posição 30 km, ele inverte o sentido, ou seja, ele para e retorna. Retorna até a posição final, menos 10 km, que é de onde ele saiu. Então a posição final é exatamente a posição que ele saiu, menos 10 km também. Se isso acontecer, se o objeto ele retorna na trajetória, ele vai até um ponto e retorna à posição que ele saiu, a posição original, o que acontece com relação ao deslocamento dele? Então, por exemplo, se eu me desloco até um ponto aqui na sala e retorno para a posição inicial, quanto foi o deslocamento? Eu vou até aqui, depois retorno à posição original. Se a posição inicial e a posição final é o mesmo local, estão no mesmo local, qual vai ser o deslocamento calculado? Então a gente vai calcular o deslocamento e a distância efetivamente percorrida. Calcular primeiro o deslocamento. Usando a fórmula deslocamento, que é o ΔS, a gente vai pegar a posição final e subtrair da posição inicial. É isso aqui, usando a fórmula. Então, no nosso exemplo aqui, número 5, o objeto saiu da posição menos 10 km, no sentido da orientação da trajetória, foi até a posição 30 e retornou para a posição menos 10 km. A posição final dele é menos 10 também. Tudo bem? Então, eu vou pegar a posição final, que é menos 10, substituindo aqui. Né? A posição final é menos 10, foi onde ele parou, posição final, e subtrair menos da posição inicial. Mas qual foi a posição inicial do objeto? Nesse caso aqui também foi no mesmo local, menos 10. Então ele foi e voltou para a mesma posição. Quando você subtrai a posição final da posição inicial, e eles têm o mesmo, esses dois valores são iguais, o que vai dar? Vamos ver o resultado. Vai ficar menos 10, menos com menos vai dar mais, né? Jogo de sinais aqui. Menos 10, menos com menos vai dar mais, 10. Menos 10 mais 10 vai dar 0. Ou seja, quando o objeto ele sai de uma posição e retorna para essa mesma posição, o deslocamento sempre vai dar 0. Retornando para a mesma posição. Então o deslocamento é 0. Esse é um resultado interessante, que às vezes pode acontecer, do objeto ir e voltar à mesma posição. Então quando isso acontece, o deslocamento sempre será 0. Tudo bem?
Então, deslocamento é nulo. Tudo bem? Então, a pergunta da questão é: qual o deslocamento? A gente calculou, deu zero, porque o objeto voltou para a mesma posição que ele saiu. Portanto, a diferença entre os dois valores que são iguais dá zero. Agora a gente vai calcular a distância percorrida. Distância percorrida. A distância percorrida não leva em conta o sinal do deslocamento, né? Se positivo ou negativo. É o módulo desse valor. Então aqui você tem duas barrinhas, significa que a distância percorrida é o módulo do deslocamento. Não leva em consideração o sinal. É a distância efetivamente percorrida, tanto na ida como na volta. Então você tem dois movimentos aqui. Na ida, o objeto sai do ponto menos 10 e vai até o ponto 30 km na ida. E na volta, o objeto sai do 30 e vai até o menos 10. Então existem dois caminhos iguais na ida e na volta, para você somar. Então você vai somar o deslocamento na ida e vai somar o deslocamento ΔS na volta, em módulo, sem levar em consideração o sinal, porque a distância percorrida é a distância efetivamente percorrida pelo módulo, tudo bem? Então a gente calcula o deslocamento na ida, multiplica por 2, porque é a mesma distância para ir e para voltar, tudo bem? Então o módulo do deslocamento na ida, quanto é que vai dar? Vou colocar aqui na ida, tá? Vai ser a posição final menos a posição inicial. Então o objeto na ida, ele tem a posição inicial é menos 10, e a posição final aqui é 30. Então vai ficar 30 na ida, só na ida, tudo bem? A posição final é 30, menos a posição inicial de onde ele saiu, que é menos 10 km. Então só na ida, de menos 10 até 30, quanto é que está o deslocamento? Menos com menos dá mais, então isso aqui vai ficar deslocamento 30 menos com menos dá mais 10, que dá 30 mais 10, 40 km. Se o objeto levou, percorreu uma distância de 40 km na ida, na volta ele percorre a mesma distância, né? A ida e a volta tem o mesmo valor, então é só multiplicar por 2 esse valor. Então a distância efetivamente percorrida é o deslocamento que ele percorreu na ida, mais o deslocamento que ele percorreu na volta. Ou seja, 40 mais 40, que dá 80 km. Então isso aqui é importante para você perceber o seguinte: a distância percorrida não leva em consideração o sinal. Você vai somar todos os deslocamentos que o objeto sofreu e você vai somar tudo isso, independente do sinal, né? Você calcula o módulo dessa quantidade. E o deslocamento somente é a posição final menos a posição inicial. E aí ele pode dar zero, que nesse caso, o objeto indo e voltando, o deslocamento é nulo. Ele voltou para a mesma posição, tudo bem? Então esse aqui é um exemplo interessante. São dois resultados importantes que podem aparecer. Então, deslocamento e distância percorrida são conceitos diferentes. Bem? Ok, agora dando continuidade ao estudo da cinemática, a gente vai ver o que é velocidade. A velocidade significa a rapidez com que um objeto se desloca, um certo intervalo de tempo. Então, velocidade é sinônimo de rapidez. Eu vou colocar alguns valores de velocidade para fazer uma comparação e ter uma ideia das velocidades que a gente consegue encontrar na natureza. Por exemplo, você tem a velocidade da luz, que é a maior velocidade encontrada na natureza, né? Que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Então essa é a maior velocidade encontrada na natureza, a velocidade da luz. Você tem velocidades menores, por exemplo, a velocidade de deriva continental. A velocidade de deriva continental, como a gente sabe, as placas tectônicas, elas se movimentam, né? E esses continentes se afastam um do outro com velocidade aproximadamente de 10 centímetros por ano. Essa é a velocidade de deriva continental.
ok? Vamos colocar, a gente tinha falado sobre a velocidade de rotação e translação da Terra, só para lembrar, a velocidade de rotação da Terra de um ponto no Equador, em torno do próprio eixo, é cerca de 1.700 km por hora. E a velocidade de translação da Terra, velocidade de translação, é 108.000 km por hora. Então, com esses valores a gente tem ideia e a gente consegue comparar uma velocidade com a outra, ou seja, uma rapidez com outra. E é isso que a gente vai começar a fazer a partir de agora. A velocidade média, eu vou chamar de VM, é o deslocamento no intervalo de tempo. Ou seja, é a rapidez com que o objeto se desloca num certo intervalo de tempo. Então, quanto menor o tempo que um objeto leva para se deslocar, maior será a velocidade desse objeto. Então, a gente tem aqui ΔS sobre ΔT, isso é a velocidade média. Eu posso escrever também o ΔS, que a gente já conhece, o deslocamento, é a posição final menos a posição inicial. E surge uma grandeza nova, que é o tempo. Você tem a velocidade média, a velocidade escalar média. Você tem o tempo inicial, vou chamar de T0, e o tempo final, vou chamar somente de T. Tudo bem? Então, intervalo de tempo e deslocamento. Quando você divide o deslocamento pelo tempo, você tem a velocidade do objeto, do corpo. Tá bom? Então, a gente tem um exemplo aqui. Esse exemplo, vou chamar de exemplo número 6. Esse exemplo número 6, nós temos aqui uma trajetória, a orientação da trajetória para a direita positivo. Então você tem um móvel que se desloca no sentido da trajetória, da orientação. Ele sai dessa posição, vai para a direita, tudo bem? Então essa aqui é a posição inicial. A posição está medida em quilômetros. Então aqui você tem posição inicial 20 km. Então ele sai dessa posição inicial e vai até a posição final 70 km. Essa aqui é a posição final. Então o que tem na trajetória são as posições em quilômetros. Só que você tem um item a mais nessa questão. Você tem o tempo o instante que o objeto saiu da posição inicial. Então você tem o horário do dia no relógio, o horário que ele saiu. Ele saiu às 10 horas da posição inicial e chegou na posição final ao meio-dia. Então aqui eu tenho o tempo inicial, já que ele sai daqui, e aqui eu tenho o tempo final, T. Tudo bem? E a pergunta é nessa questão: qual a velocidade média nesse intervalo? Tudo bem? Vamos calcular. Então, usando a fórmula, vamos usar essa maneira de escrever. A velocidade média vai ser a posição final menos a posição inicial e o tempo final menos o tempo inicial. Então, a velocidade média nesse caso, colocar as posições. Posição inicial, 20 km, posição final, 70 km. Então você pega a posição final, 70, esse valor aqui, menos a posição inicial, de onde ele saiu, 20 km, quilômetro 20. Dividido agora pelo tempo, a variação do tempo. O horário que ele saiu. Então vamos colocar aqui o tempo final, que é o horário que ele chegou, meio-dia, menos o tempo inicial, que é o horário que ele saiu, 10 horas da manhã. Então, tempo final menos o tempo inicial, meio-dia menos as 10. Então, feita essa subtração, o que a gente vai obter? 70, primeiro deslocamento, 70 menos 20, dá 50. E 12 horas menos 10 horas, dá 2 horas. Então, em cima eu tenho 50 km por deslocamento, e embaixo eu tenho 2 horas, foi o intervalo de tempo que ele levou para ir dessa posição até essa. Ele levou 2 horas. Então esse é o intervalo de tempo. É só pegar o tempo final menos o tempo inicial. O intervalo de tempo sempre vai dar positivo, então não se preocupar com ele. Deslocamento foi positivo, né, no sentido da orientação. 70 km menos 20 dá 50. E aí é só dividir 50 por 2. Então a velocidade, ou seja, a rapidez do objeto nesse deslocamento foi de 50 dividido por 2 dá 25 km por hora. Ou seja, deslocamento dividido pelo tempo. Então essa é a rapidez
nesse exemplo aqui, calculada, ou seja, a velocidade média desse objeto. O importante saber que a velocidade média ela não mostra a velocidade em cada instante desse deslocamento. Ela mostra uma média dessa velocidade, ou seja, é o deslocamento dividido pelo tempo. Então a velocidade ela pode ter diminuído no meio do caminho, pode ter aumentado, mas a média, a velocidade escalar média é essa aqui. Tudo bem? Muito bem, então como eu devo entender essa velocidade que a gente calculou, né, no exercício 6? Essa velocidade ela diz pra gente, essa velocidade média diz assim, ela diz que o objeto, ou o móvel, né, ele percorreu 25 km em 1 hora, então 25 km por hora. A cada 1 hora ele percorre 25 km, tudo bem? Essa é a rapidez dele. Ok, eu vou fazer um exercício número 7, calculando a velocidade média também, velocidade escalar média, só que com outros dados diferentes desses aqui, tá bom? Vamos apagar. Então, exercício 7 agora. Eu vou considerar dessa vez o tempo total, ele vai me dar o tempo total do deslocamento e vai me dar o deslocamento total também. Como assim? Vamos colocar aqui. Vamos imaginar, vou tirar essas posições em quilômetros e esse exemplo 7 também vai calcular a velocidade média. Vou colocar aqui. Vamos imaginar que ele me dá o deslocamento total entre as duas posições. Então, vou colocar assim. Um móvel ele percorre o deslocamento de 800 quilômetros. É o deslocamento total desse móvel. Ele me dá o deslocamento total do móvel que ele percorreu, 800 quilômetros, e me dá o tempo que ele fez percorrer esse deslocamento. Então, o tempo total, vou colocar aqui, 20 horas. Então, dados esses valores, você tem o tempo total do movimento e o deslocamento total. A pergunta é, novamente, qual a velocidade média? Se eu tenho o deslocamento e tenho o tempo, nesse caso aqui mais direto, eu posso fazer velocidade média, né, usando a primeira expressão que a gente colocou, é o deslocamento pelo tempo, eu posso usar diretamente essa forma. Deslocamento dividido pelo tempo. Portanto, velocidade média nesse caso, exemplo número 7. Eu coloco aqui o valor que ele me deu, 800 km, foi o que ele percorreu. 800 km, deslocamento, dividido pelo tempo que ele fez. Ele fez em 20 horas esses 800 km, então 20 horas é o tempo, intervalo de tempo. Quando eu faço a divisão, eu obtenho a velocidade média também. Então esse é outro exemplo de velocidade média, tudo bem? Então, corta esse 0 com 0, 80 por 2 dá 40, então fica 40 km por hora. Então, uma variação de exercício calculando também velocidade média, né? Ele pode me dar o deslocamento total e o tempo total, e não intervalos de tempo, intervalos de deslocamento, né? Posições. Então essa é outra maneira. Esse é o exemplo 7. Tudo bem? E para finalizar, eu vou fazer uma conversão, mostrar como é que se converte unidades de velocidade. A velocidade é distância pelo tempo, então existe quilômetros por hora, existe metros por segundo no Sistema Internacional de Unidades. Então vamos fazer, mostrar como se faz a conversão de uma unidade em outra de velocidade. Então eu vou apagar isso aqui. A mais usual é metros por segundo, mas quilômetros por hora também é muito comum aparecer. Então, esses dois conjuntos de unidades, vou colocar aqui primeiro o Sistema Internacional. Existe o Sistema Internacional
de unidades que usa o metro e não o quilômetro, tá? Usa o metro. Vou chamar de SI, chama Sistema Internacional. Ou seja, em todo o planeta, em todo o mundo, se padronizou um sistema de unidades para que todo mundo científico use. Então, é o Sistema Internacional. Por exemplo, até agora a gente usou posição, a gente pode usar metro no Sistema Internacional, de M. Tempo, a gente usou horas, mas no Sistema Internacional o tempo é medido em segundos. Ok? E velocidade, que a gente está calculando agora, velocidade média, vai ficar metros por segundo, distância pelo tempo. Então fica metros por segundo. Esse é o Sistema Internacional. Okay? Existe uma maneira de transformar de metros por segundo, velocidade, para quilômetros por hora. É isso que a gente vai mostrar. Eu vou pegar uma velocidade que a gente calculou ainda agora, no exercício número 6. A velocidade deu essa aqui. A velocidade média deu 25 km por hora. Esse foi o valor da velocidade que deu no exercício número 6. Vamos transformar para metros por segundo, essa unidade aqui. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente transforma quilômetro para metro e horas para segundos, tudo bem? Então a gente vai precisar disso aqui. 1 quilômetro, que são os dados. 1 quilômetro tem 1000 metros. 1 quilômetro, 1000 metros. E uma hora, as relações, 1 quilômetro tem 1000 metros e uma hora tem 3.600 segundos. A gente consegue transformar. Então essa velocidade em quilômetros por hora vai ficar velocidade média 25 vezes 1 quilômetro, mas 1 quilômetro são 1000 metros. Então no lugar de 1 quilômetro eu coloco 1000 metros aqui no numerador. 1000 metros. E dividido por hora. Uma hora tem 3.600 segundos. No lugar de uma hora eu coloco 3.600 segundos. 3.600 segundos. Pronto. Fazendo as contas, a gente já tem metros por segundo. A gente transformou de quilômetros por hora para metros por segundo. Então vamos só dividir, cortar esses dois zeros aqui, 1000 e 3.600. Esse 10 eu posso dividir em cima e embaixo por 10, para tirar esse 10 aqui. Então dividindo em cima por 10, dividido embaixo por 10, a gente consegue tirar esses zeros. Então vai ficar velocidade média 25 vezes 10 dividido por 10, corta 10 com 10, fica 25. E embaixo, 36 dividido por 10, para simplificar, 36 dividido por 10 dá 3,6. E vai ficar metros por segundo. Ou seja, o que eu queria mostrar é que para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, é só dividir o 25, que é o valor que a gente encontrou em quilômetros, dividir por 3,6. Ou seja, existe uma maneira prática de transformar de quilômetros para metros por segundo. Só dividir por 3,6. Esse 3,6 vem da quantidade de segundos que tem em uma hora. Tudo bem? Então qual é o macete, né? O macete seria esse aqui. Por hora, velocidade em quilômetros por hora. Você quer transformar para metros por segundo. Falando de velocidade, tudo bem? Você pega de quilômetros para metro, só você dividir o valor que você tem em quilômetros por hora por 3,6. E se você quer transformar ao contrário, de metros por segundo para quilômetro, daqui para cá, você vai multiplicar por 3,6. Ou seja, esse é um macete mais rápido, né? Para você transformar de quilômetros por hora para metros por segundo. É só dividir por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros, você multiplica por 3,6. Tudo bem? Essa é uma maneira rápida. Então esse foi mais um exemplo
de velocidade média e no final a questão de transformação de unidades. Tudo bem? A gente fica por aqui.